Sejam todas muito bem-vindas ao programa Terapeuta Desejada, o programa que te dá atalhos para você se tornar uma terapeuta desejada, desbloqueando a dor do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Hoje eu vou te contar a estratégia que eu utilizei para sair do anonimato e hoje ser referência na fibromialgia sem dores e sem remédios. Fica aqui comigo que você vai ter muito conteúdo para que você possa aprender com os meus erros e acertos. E se por acaso você ainda não me conhece, eu sou a Jordana Ribeiro, eu sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e terapeuta integrativa. E para a gente poder entrar nesse assunto, sobre as estratégias que eu utilizei, a estratégia fundamental que eu utilizei para sair do anonimato, eu preciso te contar da minha trajetória, eu preciso te contar da minha jornada. E pode ser que você esteja vivenciando, já vivenciou algumas coisas bem semelhantes a mim. Quando a gente forma, como no meu caso em psicologia, pode ser que no seu caso seja como terapeuta holística, fisioterapeuta, a gente sai com uma ideia, uma ideia de que pronto, agora eu vou abrir uma clínica, vou abrir um consultório e a partir de então eu vou atender. Eu sempre me interessei, sempre me chamou a atenção para essa questão da personalidade, sobre esse movimento de vida das pessoas, sabe? Por que as pessoas se comportavam de tal forma, ou de determinado jeito elas reagiam. Só que eu não gostava de ir só no comportamento. Eu queria entender a fundo o motivo daquele comportamento, o que desencadeou na história de vida daquela pessoa aquele comportamento. E fechando e finalizando o meu curso de psicologia, eu procurei sempre buscar outras alternativas, não só dentro da especialização em psicologia. Então, eu busquei fora outros tipos de especializações. E uma das primeiras especializações que eu busquei ainda dentro da minha faculdade de psicologia foi a de leitura corporal. Entender o que atrás daquele corpo, o que aquele corpo tinha como história de vida só a partir do momento de eu olhar para aquele corpo, de eu entender a história de vida daquela pessoa. E foi aí que iniciou a minha jornada. Dentro da psicologia, eu fui fazendo as especializações, fiz de leitura corporal, fui para constelação sistêmica, terminei a constelação sistêmica um pouco antes da psicologia, e eu comecei a me interessar ainda mais por essa área que envolvia muito a psique humana, junto com o campo energético. Entender que a pessoa ela não era só o campo físico e emocional, mas tinha um campo energético, tinha um campo familiar que influenciava todo o movimento de vida da pessoa. Então eu fui buscando para que, saindo da faculdade, eu pudesse estar cada vez mais preparada para eu atender os pacientes, enfim. E aí chegou dentro toda aquela questão, de atender na consultório e tal, e pode ser que você esteja vivenciando algo do tipo de abrir uma sala, um consultório e não saber como captar cliente, ou ficar frustrada por não conseguir cobrar o preço da associação, o valor que a associação vale. É perceber que você está investindo várias e várias horas do seu tempo para estudos, para supervisão, investindo o seu dinheiro também. Só que mesmo assim, se sentindo frustrada porque você está sendo uma anônima. Ninguém está sabendo de você, seus clientes não estão chegando, ou não estão chegando da forma que você gostaria, não estão pagando o preço que você gostaria que pagasse. E comigo foi parecido, Foi um pouco dessa forma também. Então, eu abri meu consultório e comecei a atender. Dentro desses atendimentos, eu comecei a ficar incomodada em relação à minha questão financeira. Como que eu poderia me fortalecer, me estabilizar nessa questão financeira, se eu não tinha como que fala?
uma garantia. Se eu não tinha uma garantia se esse paciente ia ficar ou não. Então aquilo era uma coisa que mais me gerava angústia, mais me gerava ansiedade. Eu fidelizar os meus pacientes, eu conseguir entender e perceber as minhas finanças e o quanto que eu iria ter ali no final do mês, por exemplo. Como que eu poderia captar novos clientes e clientes que pagassem o valor que eu estipulava. Então foram algumas questões que foram me pegando também nesse início e pode ser que te pegava aí também. Então, percebendo isso, eu fui entendendo que, peraí, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso abordar de uma forma diferente, que não era só eu fazer especialização, eu me sentia ali preparada em determinada forma, que os pacientes iam chegar. Então eu entendi que eu precisava me divulgar mais, me posicionar de uma forma diferente. Não simplesmente passando meu cartão, divulgando que minha agenda estava aberta, falando que atendia XYZ, um monte de gente, adulto, criança, adolescente, casal. Não estava adiantando isso. Que é a maioria das pessoas, dos profissionais, dos terapeutas fazem. Eu atendo criança, adulto, adolescente, casal, família. E aí eu fui percebendo que não era bem isso que precisava ser feito. Que a grande questão era nichar o público. E eu demorei, viu? Eu demorei a me conscientizar que eu precisava nichar, porque eu entendia, na minha cabeça, nichar o público seria deixar de atender as outras demandas. Eu pensava e me questionava assim, mas gente, se eu nichar o público para um público específico, eu vou deixar de atender outras pessoas, eu não quero deixar de atender. Eu falava assim, eu lembro até hoje, eu falava assim, eu trabalho com desenvolvimento humano, então eu desenvolvo as pessoas em qualquer área da vida dela, em qualquer aspecto da vida dela. E aí eu ficava relutante, assim. Só que não tava do jeito que eu queria também a clínica, né? Então eu fui entendendo, tá, então eu vou nichar. Primeiro eu vou nichar o meu público, deixa eu entender com quem que eu quero trabalhar. E eu tenho toda uma questão, toda uma história com a parte de doenças crônicas, né? Eu tenho um diagnóstico de uma doença crônica, diabetes tipo 1, e a partir da minha vivência com a doença crônica, que eu entendi que eu não precisava não era porque eu tinha um diagnóstico que eu precisava parar de sonhar, parar de me movimentar na vida, que eu quis levar isso para os meus pacientes dentro do consultório. E aí eu fui entendendo, peraí, essa questão de doenças me atrai. Tem algo diferente aqui que eu quero disseminar mais essa ideia. Eu quero trabalhar mais com essa causa. E aí eu fui me especializando mais. E conforme eu fui nichando para essa área de doença, eu fui percebendo que era uma área muito boa para se trabalhar. Porque muitas pessoas falam sobre relacionamento de casal, sobre desenvolvimento infantil, enfim, sobre essas áreas que acaba que são, querendo ou não, são mais comuns assim de se trabalhar. E aí, dentro desse contexto de doenças crônicas, eu me envolvi mais. E aí eu fui atendendo, eu nichei para o público de obesidade, trabalhei bastante tempo com a área de obesidade. Eu nichei para o público de dependência química. Eu já tinha um histórico, inclusive, de estágio, na época de faculdade, que eu atuava na área de dependência química e estendi isso para depois de formada também. Só que mesmo assim, tinha algo que eu precisava especializar mais, tinha algo que eu precisava me posicionar de forma diferente. Porque as pessoas acham que é só nichar. Pode ser que você já tenha nichado o seu público e não deu muito certo, mas eu vou te contar aqui o que não deu certo para mim, que pode estar acontecendo com você aí. Então eu fui atendendo o público de obesidade, gostava bastante de dependência química. E aí, dentro do meu consultório, atendendo uma paciente específica de fibromialgia, eu comecei a perceber que ela estava tendo resultados muito rápidos.
E de uma forma assim que ela nunca teve antes. Ela tinha 15 anos tratamento médico, tratamento psicológico, outras formas de tratamento para fibromialgia, e ela não teve o resultado que ela teve comigo dentro de 3 meses em consultório. E aí eu olhei, falei, opa, tem algo diferente aqui, deixa eu ver o que aconteceu. E aí eu comecei a aprofundar e perceber mais esse universo da fibromialgia. E aí, conforme eu fui estudando a fibromialgia, olhando mais para essa questão, eu fui falando mais sobre dor crônica, sobre fibromialgia, e eu vi que não tinha nada na área específica sobre trabalhar as questões emocionais. Não tinha, não tinha. Fibromialgia era uma área, e ainda é uma área, pouco explorada. Na época que eu comecei a trabalhar com fibromialgia, mais ainda. E aí eu comecei, eu falei, gente, mas como que pode? Eu vi que tinha mais de 5 milhões de pessoas sofrendo com a fibromialgia, e ao mesmo tempo a minha paciente ali, que em 3 meses ela teve resultados gigantescos de qualidade, de melhora da qualidade de vida, eu falei, gente, não tá certo isso aqui, tem alguma coisa errada. Sendo que a pessoa pode ter qualidade de vida, mais de 5 milhões de pessoas sofrendo. E aí eu comecei a falar nas minhas redes sociais sobre fibromialgia, e as pessoas foram cada vez mais me perguntando, me procurando, e aí eu percebi que eu estava num oceano que ninguém explorava. Poucos profissionais exploravam, dava para contar nos dedos quantos profissionais trabalhavam com fibromialgia especificamente. E aí eu fui investigar, porque tem algo em mim que eu acredito que você terapeuta também é desse jeito. Tem algo em mim que não aguenta ter uma questão em aberto. Que eu vou atrás, eu vou investigar, eu vou procurar. E aí eu comecei que a minha energia, a minha atenção foi voltando mais para o público de fibromialgia. E aí quando eu entendi que realmente era algo que estava me instigando, estava me movimentando, era uma área que tinha muita demanda, eu voltei minha atenção para a demanda da fibromialgia. Porque eu uni o útil ao agradável. Eu gostava de trabalhar com alimentação, com obesidade, gostava de trabalhar com dependência química, gostava. Porém, querendo ou não, já estava sendo explorado. Já tinha profissionais que trabalhavam nesse universo. Fibromialgia não. Em fibromialgia eu fui entendendo que trabalhar com dor ninguém quer. A não ser aqueles igual eu, que fica com um bichinho que instiga, que quer resolver o problema, né? Porque, nossa, quantos profissionais chegavam em mim e falavam assim, Jordana, você tá com um público difícil, hein? Você arrumou um público desafiador, hein? E, tipo assim, era algo que me dava e me dá tanta energia, que me movimenta, que, assim, eu gosto do desafio. Aquilo que ninguém quer, que acha complicado, que acha difícil, é aí que eu quero, para resolver, para ir ali entender. E olha, é isso que vai fazer o seu diferencial. Se você ir para o rumo onde todo mundo está indo, você está seguindo o barco de um monte de gente, você vai ser só mais um na multidão. E isso foi uma das coisas que começou a fazer com que eu saísse do anonimato. Me perceber e ser uma pessoa que não queria mais do mesmo. E se você é uma pessoa que não quer mais do mesmo, que você quer sim ser diferenciada, aguenta aí que eu vou te contar o que você vai fazer. Que não quer simplesmente atender por atender, mas entregar resultado, falar algo que ninguém está falando,
se posicionar de uma forma que ninguém está se posicionando, você vai entender o que fazer. Porque foi isso que eu fiz. Eu falava sobre fibromialgia nas minhas redes sociais, as pessoas me perguntavam, me questionavam, né, porque elas não tinham fonte. Eu estava num oceano com muita demanda. E aí foi aparecendo cada vez mais pessoas com fibromialgia. E aí dentro desse contexto todo de fibromialgia, eu falei assim, peraí, chegou no momento que eu falei assim, peraí, tinha mulheres esperando o horário da minha agenda. E uma outra coisa que você vai me conhecendo aí, conforme a gente vai conversando, que tem uma outra coisa que me incomoda, é eu ter uma informação, a pessoa precisar dessa informação, mas não ter oportunidade nenhuma de adquirir essa informação. E esse negócio, esse bichinho começou a me pegar também. E aí eu comecei a investigar, dentro desse caso da minha paciente, o que aconteceu de diferente, qual a metodologia que eu fui utilizando para fazer com que ela aumentasse consideravelmente a qualidade de vida dela. E nesse percurso, eu fui me especializando mais. Eu já tinha feito algumas outras especializações, além de leitura corporal, constelação sistêmica, programação neurolinguística, outra psicossomática, enfim. Aí eu peguei e entrei no meu mestrado. Foi aí que eu comecei a fazer mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade Europeia do Atlântico, lá na Espanha. E o meu mestrado foi defendendo a questão da fibromialgia, foi focado na fibromialgia, para entender os impactos, os aspectos psicológicos, as terapias integrativas no tratamento da fibromialgia. E aí eu fui traçando e percebendo quais eram os padrões que aconteciam, as personalidades, né? E aí eu desenvolvi uma metodologia. Porque eu fui estudando toda essa área da fibromialgia e percebendo padrões dentro de todo esse universo da fibromialgia para desenvolver uma metodologia. Porque eu fui entendendo que não bastava nichar, como eu nichei para doenças crônicas. Eu precisava subnichar e subnichar em uma área que pouco se falava e ainda pouco se fala. E nichar com certeza e com clareza de quem é o público, de quem é o avatar. Então, eu pude entender para eu comunicar com essa pessoa, onde o universo, a maior parte das pessoas com fibromialgia são mulheres. Eu precisei entender quais são as dores desse avatar, que é a persona que a gente chama dentro de todo o universo do marketing, a gente chama de avatar. Então, para eu me posicionar, eu precisei estudar marketing. E não é estudar por estudar, porque provavelmente você já viu, já vê várias coisas. Mas eu precisei unir meu conhecimento técnico, juntamente com a parte de marketing, que eu vou contar daqui a pouquinho para você, para eu saber como eu ia comunicar com esse avatar, com essa pessoa com fibromialgia. Então eu fui entender quais eram as dores do meu avatar, quais eram os desejos do meu avatar, o que meu avatar queria, o que ele sofria. E aí eu comecei a comunicar diretamente com ele. E no meu caso, eu especifiquei ainda mais para mulheres com fibromialgia. Então eu tenho toda uma questão, que em uma outra oportunidade eu conto para você também, eu tenho um propósito muito forte com mulheres, sabe? Já tô aqui, eu tô aqui com o meu propósito para impulsionar mulheres terapeutas também. Disseminar e elas transbordarem aí com a potência, né? Você transbordar com a sua potência máxima e se tornar uma terapeuta desejada. Numa outra oportunidade eu conto desse meu propósito com mulheres. E com esse propósito de mulheres eu subnichei ainda mais para mulheres com fibromialgia. O que elas queriam, o que elas desejavam, quais as dificuldades que elas tinham. E aí eu comecei a comunicar diretamente com elas.
diretamente com elas. Inclusive, tem muitas que falam, Jordana, parece que tem um Big Brother, tem um BBB seu aqui dentro da minha casa, porque você adivinha o que acontece comigo. Por quê? Porque eu estudei a fundo. Cada respiração eu pude entender o que aquela mulher que eu atendia queria dizer com os pontos de dores, com a respiração. E para isso foi preciso mestrado, para isso foi um estudo minucioso de cada parte da fibromialgia, os aspectos, as doenças associadas, os sintomas. E aí, aperfeiçoando e construindo uma metodologia para que mulheres com fibromialgia não precisassem esperar um horário na minha agenda do consultório para elas viverem sem dores da fibromialgia e sem remédios. Porque até então, eu desenvolvi a metodologia para que elas pudessem ter alívio da dor, porque na época não se falava de vida sem dores com fibromialgia, era alívio da dor. Só que eu fiz algo tão minucioso, tão detalhado e tão profundo que as minhas alunas, que é como eu chamo as minhas alunas fibromulheres, como eu chamo aquelas que aplicam o tratamento que eu desenvolvi, era tão profundo que elas começaram a não ter mais dores. Os médicos começaram a desmamar a medicação delas. E aí, para isso, foi quando eu comentei com você que eu precisei unir a minha parte técnica com o marketing. E foi para mim um desafio muito grande, enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, porque para mim marketing era uma coisa muito feia. Talvez você tenha ou tinha esse pensamento também. Era algo, gente, como que eu vou fazer marketing com terapia? Muito feio, antiético. Nossa, eu achava o ó do borogodó de ter que fazer marketing, de ter que me posicionar de determinada forma. Só que o que eu entendi e eu quero que isso você pegue para sua vida também, é que o marketing, o que ele faz? Ele amplifica a sua voz. Ele amplifica a sua voz. Então tem várias formas de fazer marketing. E aí o que eu fiz com isso? Eu peguei toda a minha bagagem técnica e uni ao marketing. Porque você vê marketing de tudo quanto é jeito, não é mesmo? E aqui não, aqui eu uni o marketing com a minha parte técnica, porque eu entendi que eu precisava trazer toda essa bagagem minha para que mulheres com fibromialgia pudessem viver sem dores e sem remédios. E quando eu uni de uma forma estratégica para disseminar essa comunicação, o meu posicionamento foi cada vez mais aumentando, intensificando. E o mais interessante, lembra que eu te falei que lá atrás eu ficava com medo de subnichar, porque aí eu ia parar de atender as pessoas, né? Eu não ia parar de atender todo mundo, sendo que é uma ilusão. Porque a gente, então eu vou parar de atender as pessoas. Só que nem enche metade da sua agenda. Então você pode ficar despreocupada. Se você tem esse pensamento, eu vou parar de atender as pessoas seu subnicho, você está com a agenda lotada por acaso? Para ter essa preocupação? É aí que vai acontecer a mágica. O processo acontece. Porque quando você subnicha, e você subnicha em um universo onde a demanda é alta, em que você sai do mesmo e vai para algo que ninguém está falando, ou pouquíssimas pessoas estão falando, e você traz resultado, você lota a sua agenda nos horários que você determinar, cobra o valor que você determinar. E olha, digo mais para você, você vai ser obrigada a subir além do que você pretendia o valor da sua sessão, porque
chega de tal forma a demanda para você, porque se você não sobe além do que você estava pretendendo, você não tem vida. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estipulei um valor para minha sessão, só que a demanda começou a aumentar tanto que eu precisei dobrar o valor que eu estava estipulando. E depois com o tempo, antes, porque como que era na minha clínica? A cada ano eu reajustava o valor. E aí, reajustando o valor, era, por exemplo, eu costumo reajustar em janeiro. E aí, na minha cabeça, no outro janeiro, eu reajusto novamente. Só que a demanda começou a surgir, aumentar tanto, que eu fui reajustando em menos de 6 meses. No final do ano, estava triplicado o valor da sessão, pela demanda. Por quê? Porque eu atendi e fui para um subnicho que a demanda está gritando. Você não vê especialização em fibromialgia. Eu precisei construir uma para mim. Você vê fisioterapeutas, enfermeiros, a parte mais física. Eu precisei construir uma metodologia terapêutica, unindo todas as minhas especializações para desenvolver um tratamento sem dores e sem remédios. E aí, com isso, fui mostrando resultado. E aí eu estava comentando com você, que até me perdi. Eu estava comentando com você, né, de achar que, não vou atender, eu vou perder os outros pacientes, deixar de atender as outras demandas. Só que o que é que acontece? Quando você subnicha em um universo onde poucas pessoas estão atendendo, você se destaca, você enche sua agenda, cobra o valor que você deseja, você passa a ser referência no assunto e você entende, que foi o que aconteceu comigo, que o paciente com fibromialgia, ele vai trazer outras demandas também. Você não vai deixar de atender relacionamento, você não vai deixar de atender questões financeiras, casal. Por quê? Porque o paciente com fibromialgia, ele traz todo esse universo. E quando você atende ele, sabendo como desbloquear a dor do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão, você já traz resultado para ele. Ele vai querer cada vez mais dar continuidade no tratamento com você, porque é você que está dando resultado para ele. E ele vai trazer, sim, outras questões, porque a dor da fibromialgia não é à toa que acontece. Entende? E aí, além de você movimentar e ter essa demanda com você no seu consultório, você vai ser referência, onde aquele que não tem fibromialgia vai passar a falar de você. E fala o outro, e fala o outro. E foi dessa forma que eu saí do anonimato. Subnichando para fibromialgia, trazendo resultado a nível em que as pessoas queriam cada vez mais, que eu precisei construir um método em que quem não tinha fibromialgia passou a falar de mim, porque você vai ver que quem não tem fibromialgia conhece pelo menos uma ou duas pessoas que têm fibromialgia. Então, quem que ela vai lembrar? Quem ela conhece o trabalho. E aí vai falar de você. E foi isso que aconteceu. Começou a falar de mim, de mim, de mim. Hoje tem evento de fibromialgia, tem tema de fibromialgia aqui na minha cidade. Quantas vezes eu fui entrevistada em televisão, rádio, aqui na minha cidade, em outros estados, depois da pandemia, que alastrou nessa questão do online. Então, as entrevistas, não precisava ir no estado para dar entrevista, então comecei a dar entrevistas em outros estados através da videoconferência. Então, meu rosto foi não só para o nível estadual, né, nível Goiás, que é onde eu estou, mas a nível Brasil.
E aí outras pessoas, mulheres de outros países me procurando. Vocês estão percebendo? Você está percebendo a imensidão, a demanda que tem de oportunidade para você? E dentro disso eu fui mostrando resultado, cada vez mais resultado. Nas minhas redes sociais fui cada vez mais falando. Por quê? Porque eu fui me posicionando. Trazia resultado, me posicionava. Que é o que acontece até hoje. Então você que me acompanha vê quanto que eu trago resultado, o quanto que eu falo sobre o assunto. Então foi suado, foi um trabalho árduo para desenvolver uma metodologia. Porque não tinha um terapeuta, um psicólogo que abordava a parte da fibromialgia e não tinha nada que abordava o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Se você deseja ter essa oportunidade de ter um universo de oportunidades para você se tornar de forma rápida, desejada, referência, o espaço é a fibromialgia, onde tem milhões de pessoas esperando que eu não consigo sozinha. E o melhor de tudo é que você vai fazer isso sem precisar construir o caminho que eu construí. Porque hoje, a minha missão é todo o conteúdo que eu estudei, que eu pesquisei, que eu precisei construir para que eu pudesse construir um tratamento da vida sem dores da fibromialgia sem remédios, já tem pronto para você. É você aplicar. Você aplica e você tem os seus resultados. Você já se destaca. Por quê? Vai ver ao seu redor aí quem que fala de fibromialgia, quem que entende do assunto, quem que entrega resultado. Porque não basta falar do assunto, tem que entregar resultado. Esse é o diferencial, é entregar resultado. E eu tenho um método completo para você. Eu destrincho para você e falo passo a passo o que é que você precisa fazer no tratamento da vida sem dores da fibromialgia e sem remédios para você se tornar uma terapeuta desejada, desbloqueando a dor do paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Se é o que você deseja, eu vou falar para você me acompanhar nas redes sociais. De tempos em tempos, eu monto eventos gratuitos mostrando o caminho para você se tornar uma terapeuta desejada, desbloqueando a dor do paciente com fibromialgia na primeira sessão. Então fique atento às minhas redes sociais, curte, se inscreva aqui abaixo para você ter essa oportunidade. Porque você não precisa ficar passando perrengue aí no consultório, ficar esperando chegar cliente, fazer marketing na internet e não tá tendo resultado nenhum, ou pouco resultado. Falar de assuntos que todo mundo está falando. Seja única, seja memorável, seja diferente. Se você, terapeuta, tem o perfil de ser diferente, aqui é o seu espaço. Você já viu aquele meme das bailarinas lá? Todas as bailarinas, cada uma com uma pose diferente e tem uma de cabeça para baixo? Essa sou eu. Se você é assim, você está no lugar certo. É ser diferente. É parar de ficar indo na onda do mesmo. Mais do mesmo todo mundo faz. Aqui eu te ensino atalhos para você se tornar uma terapeuta desejada. Aqui eu tenho um método completo para você. Onde você vai ter o passo a passo para se tornar desejada, desbloqueando a dor do paciente com fibromialgia na primeira sessão. É isso que você quer? Se tornar desejada? Ser referência?
Aproveite essa oportunidade que você tem de nadar em um universo que a demanda tá assim, ó, tá chovendo gente com fibromialgia. Eu vou te dizer uma coisa, a tendência, anota o que eu tô falando pra você, você vai lembrar desse vídeo aqui. A tendência é ter cada vez mais pessoas com fibromialgia. Infelizmente. E o nosso papel, enquanto terapeutas, é contribuir na transformação dessas pessoas. Porque as pessoas elas não estão se percebendo. Fibromialgia ela vai ser um mal do século, como ansiedade e depressão. As pessoas não estão se conectando, não estão se integrando. E você vai sair na frente se você já aprende a desbloquear a dor do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Saia na frente. Quem chega primeiro, toma água limpa. Então, não deixe que um monte de informação tire o seu foco. Foca na fibromialgia. Me acompanha aqui para você aprender mais. Para você aprender de fato a desbloquear a dor do seu paciente com fibromialgia na primeira sessão. Eu garanto para você que você não vai encontrar outro lugar mais especializado que traga tanto resultado quanto eu trago no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. E se você tá vendo aí que vai tornar um mal do século, e eu tô te falando isso aqui, você pode anotar. Você vai estar bebendo água limpa aqui comigo. Então foca. Foca que seu resultado vem logo. Você se tornar desejada, referência no assunto, trazendo resultado de fato para o seu paciente, onde ele vem de um sofrimento há anos, 15, 20 anos, e você, em uma sessão, já desbloqueia a dor do seu paciente com fibromialgia. Em questões de semanas, meses, ele já está sem dores da fibromialgia, sem remédios. Não tem preço que paga. Você vê no olhar do seu paciente que estava há anos sofrendo, sem vida, você vê que você contribuiu com o seu paciente e contribuiu com a vida dele, com a luz do olhar dele. E que como consequência desses resultados incríveis que você pode ter, você ter estabilidade financeira, fazer o que você quiser fazer e planejar na sua vida. Se sentir realizada fazendo o que você ama fazer e tendo sucesso financeiro também. E é isso que eu quero para você. Então me acompanhe, siga, se inscreva aqui no meu canal para você ter conteúdos, ative o sininho aí, fica atenta que de tempos em tempos eu lanço vários eventos gratuitos para você aprender a se tornar uma terapeuta desejada, desbloqueando a dor do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Fique atenta. Quem chega primeiro, toma água limpa. São poucos profissionais que querem trabalhar com dor. E se você gosta de um desafio, e se você quer um passo a passo já pronto, essa é a sua chance. Para que você também saia do anonimato. Para que você seja referência, desejada. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui abaixo. O que mais te chamou a atenção, mais te instigou aqui. Vou adorar saber. E, ó, se você não está inscrito ainda, você já inscreve. Quem chega primeiro, toma água limpa. Eu te vejo no próximo vídeo.